Olá, seja muito bem-vindo ao EduCast, essa plataforma educacional, multimídia, multiplataforma em que nós desenvolvemos aqui no INER para que você possa aprender de uma forma leve, divertida e também descontraída. Eu sou a Paula Freitas, sou CEO do Instituto de Neurolinguística Eduardo Rocha. Nós estamos há mais de uma década trazendo, através da metodologia 360, as práticas funcionais da PNL aplicada no seu dia a dia para que você possa, assim como nossos milhares de alunos, se tornarem agentes de mudança, que são pessoas que vão influenciar positivamente outras pessoas. E hoje eu estou aqui, é claro, com o Eduardo Rocha. Iremos trazer um tema muito, mas muito polêmico e atual, que é vamos tentar modelar, né, Eduardo, os influenciadores de milhões que estão aí na internet. Seja bem-vindo, Eduardo. Mais uma vez aqui, né, Paula? A gente tá... Opa, peraí, que deu a câmera. Não, agora deu certo. Faz de novo no seu corte. Tá. Mais uma vez, né, Paula? Estamos aqui hoje para trazer um modelo educacional leve, descontraído, que as pessoas possam realmente construir um saber, de construir a partir de uma informação, que essa informação ela vem a partir de uma conversa, de um podcast ou de um questionamento. E o nosso papel hoje aqui é justamente trazer o que é que a gente pode aprender com o que não é dito sobre os influenciadores. A gente vai falar sobre o que não é dito, que eles não revelam, hein? Que está lá no oculto. Então essa aula, por isso que a gente falou que essa aula também é uma aula de milhões, viu, Paula? Porque a gente vai trazer aqui os segredos que estão por trás dessas pessoas e por que elas alavancam multidões, né, de seguidores, multidões de compradores dos seus produtos, né? Eles conseguem alavancar. A gente vai ver alguns aspectos positivos, outros nem tanto. A gente vai ter uma perspectiva crítica, ou a gente vai ter uma perspectiva de aprendizado. Então, se você quiser entender como esse processo funciona, esse podcast, esse EduCast é para você. Se você quiser aprender o que está por trás, esse EduCast é para você. E se você não quiser nada disso, mas quiser se defender, principalmente quem usa essas artimanhas para te enganar, esse podcast é para você. E vamos desvendar, né, Eduardo, o segredo por trás, então, destes influenciadores que faturam milhões. Você já modelou 3 deles. Eu estou bem curiosa para saber São grandes influenciadores. Meu Deus. E realmente imagino que foi um desafio muito grande. Então, você que estiver assistindo esse podcast no YouTube, comenta aqui no chat, nos comentários, sobre o que você aprendeu dos últimos 3 episódios. Você que estiver ouvindo no Spotify também, não esqueça de compartilhar o link. E você que estiver no Zoom, nossos alunos do grupo exclusivo, que estão assistindo esse multicast, esse podcast de uma forma exclusiva no Zoom, comenta aqui no chat, nós estamos ao vivo e nós queremos também interagir com você. Eduardo, me diz uma coisa, é possível, de fato, modelar esses influenciadores que faturam milhões apenas observando eles na internet? Isso é uma excelente pergunta, né? Para que a gente possa modelar, quando a gente não tem o poder de fazer perguntas, nós vamos ter que ter 3 características. Você já pode anotar aí, que toda modelagem é necessária ter. A gente precisa, primeiro, ter o máximo de informações sobre o modelado. E essas pessoas, elas têm um conjunto de informações muito extenso na internet. Então, existem influenciadores que têm dezenas de livros, os caras têm canal no YouTube, eles têm curso. Então, quando a gente pega toda essa obra, nós conseguimos identificar, que vem o segundo pilar, os padrões. E é isso que nós iremos buscar. Nós iremos buscar esses padrões que estão se repetindo nas obras.
Então, poxa vida, tem influenciador que utiliza um padrão, por exemplo, de fazer uma promessa. Ele está sempre fazendo uma super promessa. Então, ele faz isso no livro dele, ele faz isso no canal do YouTube, ele faz isso quando ele está no Zoom, ele faz isso quando ele está no Instagram, ele faz isso quando ele está no grupo VIP dele, ele faz isso quando ele está gravando um curso, ele está sempre implantando essa ideia. Então, eu posso afirmar, portanto, que isso faz parte da estratégia comunicacional dele. Então, quando eu identifico esses padrões, aí eu vou à busca agora das estratégias, que é o terceiro passo. Então, eu primeiro encontro esse modelo eu vou pegar o máximo de repositório que ele tem, vou identificar quais são os padrões, aí eu me pergunto, qual é a estratégia? O que é a estratégia, pessoal, na modelagem? A estratégia é a forma como ele desenvolve o sequenciamento das suas informações comunicacionais. Então, por exemplo, o cara antes de lançar um produto, o que é que ele faz antes? Ele antes lança uma Masterclass. E antes da Masterclass, aí ele fica publicando o vídeo no Instagram. E antes de publicar o vídeo no Instagram, aí ele faz uma chamada no grupo dele VIP. Então, quando a gente cria o sequenciamento desse caminho, esse sequenciamento é uma estratégia. Eu modelei os 3 maiores influenciadores do Brasil. E acreditem, mesmo eles sendo completamente distintos, eles têm o mesmo padrão e as mesmas estratégias. Uau! Então isso forma um modelo? Seria isso, Eduardo? Exatamente. Então hoje vocês vão sair aqui com um modelo, não um modelo completo, um modelo resumido, né? Um modelo reducionista. O modelo já é uma proposta reducionista em última análise, né? A gente faz um modelo de um carro, a gente está fazendo uma versão reduzida daquele carro, né? É o mínimo que a gente pode fazer para que a pessoa identifique o carro. Um modelo já é uma coisa reducionista, mas nós vamos ainda ser bastante objetivos nessa análise, porque ela é uma análise muito extensa. Normalmente a gente discute essa análise na minha formação de Master Practitioner. Tá? Aqui eu vou trazer alguns pontos para que vocês possam começar a ter consciência sobre essas estratégias. E vamos desvendar o que está por trás destes... Vou falar, Eduardo, gurus. Posso chamar de gurus? Pode. Todos os 3 que eu escolhi são gurus. São gurus? Então pronto. O que está por trás? Porque são gurus, mas eles estão tendo sucesso. Estão tendo sucesso. Então nós temos que modelar as estratégias de sucesso destes gurus. É claro, né, Eduardo? A gente mesmo aqui no INE, a gente fala, quando a gente vê algum guru usando alguma estratégia que vai contra os nossos valores, a gente já não modela. Né? Mas algumas coisas dá pra aproveitar. E aí, Eduardo, eu te pergunto, você quer revelar agora ou depois quem são esses 3 gurus? Bem, eu não vou revelar agora, mas eu vou daqui a pouquinho. Mas antes de revelar quem são os gurus, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, né? Quando a gente modela uma estratégia ou a gente modela padrões, a gente também entende que eu posso adaptar isso dentro de outros contextos. Então, por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Eduardo, eu sou eu procrastino muito. Eu sou um procrastinador. Eu penso assim, caramba, poxa vida, eu não vou servir para nada. Eu digo, opa, para aí. Um bom procrastinador, ele é bom para uma pessoa que tem um gatilho emocional de irritabilidade. Que tal ele pudesse, aquela pessoa que se irrita muito facilmente, pudesse procrastinar a irritação dele? Ou seja, ele não precisaria agredir outra pessoa, às vezes ter um destemperamento emocional e ele pudesse postergar isso. Isso também é procrastinação. Então, mesmo uma estratégia de procrastinação que parece algo nocivo, algo não desejado, quando uma pessoa é uma boa procrastinadora, eu posso pegar essa estratégia dela, acredita, isso é possível, eu já fiz isso, e implantar numa pessoa que deseja procrastinar a raiva, que deseja procrastinar a intolerância. Eduardo, olha essa coisa curiosa, eu vi né? você fazendo isso mesmo numa aluna, há muito tempo, que ela não parava quieta, não era? E ela falava demais. Eu lembro que você pegou as estratégias dela para ser aquela agitação toda, modelou e trouxe em um outro contexto e acabou com que ela teve um resultado mais... se tornou uma pessoa mais tranquila. Né? Isso foi uma modelagem, né? É uma modelagem. Então, a modelagem ela passa sempre pelo que a gente chama de otimização. Ou seja, eu vou otimizar e vou ajustar. E aí eu testo e aplico isso dentro de outros contextos e vejo como é que isso funciona. Uma boa modelagem é aquela que obedece padrões, ou seja, é aquela que pode ser transferida para outras pessoas. Por exemplo, eu não vou modelar
se o influenciador é bonito. Porque não tem como transmitir isso para outras pessoas. Realmente modela que realmente ele tem uns olhos verdes. Ou então ele é um careca, né? O pessoal acha que para você ser um trainer de PNL, você tem que ser careca, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas estilo de roupa, como veste, como anda, é possível? Tudo que pode ser replicável. Então, roupa eu posso replicar. Tom de voz eu posso replicar. Conteúdo daquilo que eu falo posso replicar. Tudo que eu posso replicar. Comportamento, atitude, postura. Então é isso que a gente modela. E vida pessoal? Ter aquele helicóptero, aquela Ferrari, aquela família, capa de revista. Isso é método. E tem muita gente modelando, é isso aí, né? Isso é método. A gente vai falar sobre isso. Isso é método. Uau. Eduardo, eu vejo muito que a PNL já faz isso há muito tempo, né? Inclusive, a PNL começou com a modelagem de Milton Erickson e Virginia Satir, né? É isso mesmo? Como funciona? Exatamente. A PNL, ela começou com o Dr. Richard Bandler e John Grinder, que eram duas pessoas que tinham muita curiosidade para entender como é que as coisas funcionam. E ele tinha uma premissa. Essa premissa era o seguinte, eles pensaram assim: cara, se eu encontrar uma pessoa que é excepcional em comunicação, será que eu posso, pegando o padrão dessa pessoa, desenvolvendo um modelo, eu aplique isso com outra pessoa dentro de outro contexto? E foi aí que eles escolheram a Virginia Satir, que na época era uma terapeuta excepcional, brilhante, né? Genial. E eles modelaram justamente a forma como a Virginia Satir fazia perguntas. E viu que tinha um pouco do modelo socrático, tinha um pouco das estruturas de aliciação, né? de construção semântica, e eles criaram um metamodelo. Então, o metamodelo ele veio justamente daí. Pela outra ponta, no inverso do metamodelo, nós temos outra modelagem, que é muito comum também dentro da PNL. Anota isso, hein? Metamodelo e o modelo Milton, que foi a modelagem do Milton Erickson. Onde nessa modelagem, aí sim, foi a característica. Por isso que o nome do metamodelo, ela é metamodelo porque eles modelaram a Virginia Satir e outras pessoas. Ela já tinha um padrão, né? Um padrão dentro da linguística, dentro do modelo socrático, etc. Mas quando a gente pensa no modelo Milton, não. É o jeito que Milton Erickson, que era um psiquiatra, hipnólogo, ele conduzia os estados de consciência alterada dos seus pacientes. Então foi modelado o jeito dele, percebeu-se que esse jeito poderia ser replicado. E é replicado até hoje. Então os principais modelos da PNL são o modelo, metamodelo, que atua justamente na identificação dessas estruturas profundas da psique humana, né? É uma estrutura de perguntas. E o modelo Milton é um modelo de persuasão, de influência, é um modelo hipnótico. E é curioso que os dois principais modelos da PNL vieram de modelagens, né? Exato. Então, realmente é o produto de excelência. A gente até brinca, né, Eduardo, que quem é master pratite não fala com pratite, né? Porque quando eu fiz o master, por exemplo, é igual aquele filme de Matrix, né? Você vê a estrutura, você vê código. Então, você olha uma pessoa, você já fica observando os padrões. Por que toda vez que ela fala, ela coça, ela faz assim, ela inclina? A gente consegue fazer uma leitura da pessoa, não só de fisionomia, fisiologia, posição do corpo, mas tom de voz, as palavras que ela mais usa, se isso está fazendo uma segurança, um poder, uma força. Isso para terapia é fantástico. O Eduardo sempre fala muito, né, Eduardo, a questão de que eu não vou te pegar uma técnica, você vai ter que ver o seu paciente, né, o seu coach, identificar os padrões dele e assim desenvolver uma estratégia para que funcione para ele, aplicada ali ao caso dele, né? Porque isso é PNL. Isso nos dá o poder dos modelos. Exatamente. Né? E isso tem feito realmente muita diferença aqui para os alunos do INE, principalmente. Eduardo, eu tenho uma curiosidade. É possível modelar quem já morreu? Inclusive, quem já morreu também foi modelado, né? E é muito interessante isso, porque a gente tem várias formas de modelar quem já morreu. Uma das formas é pela sua obra, como a gente já falou aqui, né? E a outra forma é você enxergar a perspectiva dessa pessoa sendo vista por outra, né? Então, por exemplo, né? Eu poderia modelar o Leonardo da Vinci pensando sobre como o Michelangelo fazia suas obras, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Eu nem sei se isso era possível
dentro do contexto histórico, mas como ele observava, né, o outro. Então eu posso até modelar por tabela, pela perspectiva. Mas a modelagem por observação, quando a pessoa já faleceu, ela é muito limitada, porque ela vai ficar limitada à obra. E muitos dos pressupostos, muito das indicações e intuições que aquela pessoa teve, intenção por trás do que a gente deseja modelar, a gente não vai saber, né? Mas a gente consegue pegar os padrões linguísticos, os padrões comportamentais, e aí tudo aquilo que envolve esse processo, inclusive o padrão técnico. Ler uma biografia daquela pessoa talvez ajuda, conversar com amigos, familiares, próximos. Ajuda. Os documentários tentam fazer isso às vezes, né? Quando você tem uma pessoa que já faleceu, mas é uma pessoa de notório saber, quando ela vai fazer um documentário sobre ela, por exemplo, Steve Jobs, aí você constrói um documentário a partir da perspectiva daquelas pessoas próximas para que você crie um modelo na sua mente. Um documentário, por exemplo, é um processo de modelagem. E, Eduardo, quais são as principais características que nós podemos modelar das pessoas? Bem, isso é uma pergunta excepcional, porque às vezes a gente quer modelar coisas que não são modeladas. Por exemplo, eu já dei um exemplo aqui, características físicas, né? Assim, não tem muito o que você falar. Assim. Coisas que são intrínsecas de cada pessoa. Ou seja, aquele seu talento mais, eu diria, aquele seu talento mais natural. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm predisposição para cantar. Essa pessoa ela não aprendeu num processo lógico de canto. Ela não foi para uma escola de canto. Ela simplesmente abre a boca e canta perfeitamente bem. Todo mundo é assim? Claro que não, né? Essas pessoas elas têm um certo talento. Então, esses talentos que são intrínsecos, inconscientes, muitas vezes eles não são uma boa opção para você modelar. Por quê? Porque como é que você vai pegar um talento de uma pessoa que já nasceu com essa predisposição? É bem difícil. O ideal é que você pegue capacidades que as pessoas desenvolveram. Porque a partir do momento que elas desenvolveram, você pode aprender também como desenvolver parecida. E essa modelagem ela começa a ficar bem completa. Por exemplo, né? Uma pessoa que era obesa e ela ficou magra. É interessantíssimo você modelar uma pessoa dessa, porque você vai dizer assim, caramba, ela não conseguia controlar a alimentação, eu quero saber o que ela pensava, como ela agia, qual foi o comportamento dela, como ela conduziu a dieta para que ela se tornasse uma pessoa saudável, magra. Essa pessoa é interessante. Não é interessante, por exemplo, eu modelar uma pessoa que é altamente extrovertida de como falar em público. A pessoa já é extrovertida, ela chega, fala de qualquer jeito. O interessante é você pegar uma pessoa que é introspectiva e se transformou num grande orador. Essa pessoa é interessante, porque aí ela vai me dar todos os insumos e capacidades que ela desenvolveu durante a jornada. Eduardo, qual critério você usa para escolher aquele modelado ou aquela estratégia de sucesso que aquela pessoa teve? Eu analiso os resultados que ele tem, ou seja, eu vou à busca dos resultados que ele obteve na utilização daquela estratégia, não no marketing. A gente vai começar a falar sobre marketing agora, né? Às vezes o marketing dá uma maquiada ali no que realmente ocorre com aquela pessoa. Às vezes a pessoa, ela no vídeo, ela é muito boa de comunicação, mas você vai ver ela presencialmente, você percebe que ela não é tão boa assim. Por quê? Porque no vídeo ela pode estar com teleprompter, ela pode estar com direção, ela pode estar com roteiro, ela pode estar com uma série de coisas. No tete-a-tete, ali no Avera mesmo, que a gente fala lá no Nordeste, a pessoa não tem isso. Então ela vai ter que realmente trazer esse repositório interno. Então, uma das habilidades, uma das pessoas que eu mais modelo, sem dúvida nenhuma, são as suas capacidades de comunicação. Eu sou um apaixonado por identificar a forma como as pessoas se comunicam, como elas se conectam com outras pessoas. E isso tem uma diversidade muito grande. Você encontra pessoas que têm uma baixa capacidade de vocabulário, elas não conseguem transmitir sua mensagem de uma forma clara e objetiva, e todo mundo entende aquilo. Então, isso é muito curioso, né? Uma vez eu estava no metrô aqui em Brasília, participava de um treinamento e a gente foi fazer uma análise sobre o comportamento das pessoas. E tinham duas pessoas conversando. Eu fiquei do lado, estava com minha fichinha, né? E aí ela dizia assim: oi, mulher, tudo bem? Tudo bem, e você? Nossa, tô com aquele problema. É aquele problema, né? Nossa, rapaz, é difícil, né? Muito difícil. E o que é que tu fez? Rapaz, olha, deu uma dor de cabeça danada, é mesmo, né? Rapaz, eu tenho que resolver mesmo. Mas e aí? E fulano? Cara, elas conversavam, você assistindo
ali do lado, parecia que não tinha né com cré, não tinha conexão nenhuma, mas eles estavam comunicando. A linguagem para mim, era completamente desvinculada, mas elas estavam comunicando. Então, como elas estavam conseguindo se entender? Essa é a pergunta. Porque, na minha opinião, era impossível entender aquela conversa, né? Parecia que aquelas pessoas estavam conversando num nível tão superficial, mas elas sabiam. Elas sabiam de quem elas estavam falando, do problema que estava acontecendo, e era o jeito com que elas se comunicavam. Então, aí o estudo da comunicação, na minha visão, é o estudo que a modelagem mais ela me chama a atenção. Porque aí eu consigo realmente aprender com quem desenvolveu isso. E assim, imagino, Eduardo, que todos, quem está ao vivo com a gente agora no Zoom, nossos alunos exclusivos, quem está no YouTube, no Spotify, está muito curioso para saber quem são os 3 modelados de hoje, os influenciadores milionários de hoje. Mas antes disso, Eduardo, eu queria trazer o fato de que a gente não modela tudo na pessoa, né? Não. Quando a gente escolhe um modelo, a gente tem que ter em mente claramente o que a gente vai modelar daquele modelo, daquela pessoa. E por isso, Eduardo, eu te pergunto, por onde começar? Perfeito. Primeira coisa é você escolher o modelo, a pessoa, e você buscar naquela pessoa qual é a característica dela que você vai modelar. Isso é algo que a gente até comentou aqui em outras aulas, que escolher essa característica não é uma coisa fácil, porque a gente tem uma tendência a escolher modelo das pessoas que a gente gosta. E não de que tem uma característica que a gente quer modelar. Por exemplo, eu posso modelar a forma ardilosa que um estelionatário ele enganou suas vítimas. Mas, Eduardo, que absurdo você tá falando isso. Você vai enganar as pessoas? Eu digo, não, cara. É porque quando eu tô modelando a forma como ele fez isso, eu tô aprendendo sobre persuasão. Eu posso utilizar tanto isso para ensinar pessoas a não serem mais vítimas, olha só que aplicação interessante, para que elas possam se proteger. E, ao mesmo tempo, eu posso utilizar dentro de outros contextos. Como, por exemplo, influenciar as pessoas a aprenderem um determinado conteúdo. Então, quando eu escolho uma característica, eu não faço essa escolha moral. O que ocorre, na maioria das vezes, é que a gente quer escolher pessoas que são muito certinhas. Aí o que acontece? O modelado fica querendo ser o cara mais certo do mundo, ele fica querendo demonstrar que ele é a pessoa mais honesta do mundo, que ele é uma pessoa incrível, porque ele quer ser um modelo. Não, cara. Às vezes você pode modelar um cara que é super arrogante, mas ele é um excepcional engenheiro. Eu não quero saber se ele é arrogante com as pessoas, isso não me interessa. O que eu quero saber é como ele é um bom engenheiro. As principais pessoas que eu conheci que são excepcionais nas suas áreas, elas são meio chatas, às vezes são meio arrogantes. Mas, Eduardo, como é que você vai modelar fulano de tal? Ele é tão chato, tão arrogante. Cara, eu não quero ser amigo dele. Eu não vou ficar com ele tomando café, nem chamando para jantar, nem tomar vinho. Eu quero aprender como ele faz o que ele faz com excelência. Como ele faz o que ele faz com excelência. É isso que eu quero saber. O que ele faz na vida pessoal, se ele joga, se ele bebe, se ele é católico, se ele é ubanda, se ele é cristão, se ele é evangélico, para mim não interessa. Eu estou ali para modelar uma capacidade, uma habilidade. Agora, se eu quiser modelar crenças, e aí eu digo para você que não é uma boa estratégia, você modelar valores, que a gente já falou sobre isso aqui, aí tem gente que modela a propósito, né? Não tem isso, tem gente que quer ter o mesmo. Deixa eu perguntar qual é o propósito do Eduardo, eu quero ter o mesmo propósito do Eduardo. Não tem como, né? Não tem como. É muito intrínseco. E aí, Eduardo, vamos revelar quem são os 3 gurus, influenciadores milionários da atualidade que estão aí fazendo sucesso? Eu tenho aqui, gente, já anotado as 5 estratégias que o Eduardo modelou desses gurus. Perfeito. Paula, pensei bastante sobre isso, de revelar o nome dessas pessoas ou não. E eu tomei a decisão de não revelar. E eu vou dizer por quê. Porque isso pode atrapalhar o processo didático. Porque a partir do momento, como elas são pessoas muito conhecidas, a partir do momento que você conhece essa pessoa, você vai querer associar o que eu estou falando à sua imagem moral que você já tem dela. E pode ser que isso impeça você de ter os aprendizados que a gente vai comentar aqui.
vale lembrar que aqui nem nada do que nós vamos falar tem um lado somente bom ou ruim, mal ou bom, bem, não. A gente vai trazer isso sobre uma perspectiva. E essa perspectiva ela tem algum viés crítico e outro viés em que você diga assim, cara, em algum cenário isso aqui pode ser aplicado. Né? E é isso que a gente vai trazer aqui. Cenários de aplicação e uma visão crítica, que eu acho que você constrói um ângulo de comparação que te permite disparar em você uma análise crítica. E aqui eu gostaria que você ligasse o botãozinho agora de análise crítica. Você vai aumentar agora, imagina que você tem um ponteiro. Opa, agora eu vou comparar. Eu só posso definir que alguma coisa é boa ou ruim se eu comparo duas coisas e defino. Isso aqui agora comparando isso com isso é legal. Né? Então a gente vai gerar essas análises. Então eu vou preferir não revelar. Alguns talvez vocês até desconfiem. É isso que eu ia falar, Eduardo. Quem conhece vai desconfiar. Na hora que vê aqui as estratégias, vai... Opa, eu acho que é fulano. Mas concordo com você. Acho que essa é a melhor forma ética e que vai trazer muito mais aprendizado para todos, né? Perfeito. Então, primeira estratégia. Causa moral popular. O que é isso, Eduardo? Cara, isso aí foi um nome que eu criei para esse item. Mas o que é uma causa moral popular? É o populismo propriamente dito, né? É quando você tem uma luta social e você utiliza daquela sua luta social para se destacar no seu meio. E isso é muito válido, porque é essa luta social que define você dentro de um arquétipo do herói. Então, quando a gente pensa sobre a perspectiva do herói, o que é que o herói luta? Ele luta contra uma causa, ele luta contra o mal, ele luta contra o sistema. Né? E aí, a partir do momento que você define essa bandeira, você define essa causa moral, você define esse propósito, você define duas coisas. Você define o que você concorda e o que você não concorda. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja uma pessoa que me posicione a favor dos empresários, dos empreendedores. E os empresários e empreendedores, eu digo, empreender é uma coisa positiva. Onde é que eu questiono? Eu questiono o cara não empreender. Então, cara, todo mundo tem que empreender, as pessoas têm que empreender, elas têm que realmente investir para criar empregos, fomentar negócios, etc. Então, eu sou contra o cara que é preguiçoso, eu vou levantar a bandeira do cara que fica só reclamando, do cara que quer aumentar a taxação dos empresários, que veem os empresários como pessoas nocivas para a sociedade. Então, eu vou lutar contra isso. Então, quando eu digo uma causa moral, uma causa no sentido que eu tenho uma luta. Eu luto contra isso e a favor disso. Se eu trabalho hoje com, por exemplo, eu sou terapeuta. E aí eu falei isso uma vez num curso, o pessoal questionou pra caramba. Eu disse, cara, eu sou contra a depressão. Eu sou contra a ansiedade generalizada, eu sou contra os transtornos na maioria das vezes. Aí a pessoa chegou assim para mim, mas Eduardo, isso é um absurdo. Você ser contra a depressão. Eu digo, então, eu sou contra a depressão, não o depressivo. Né? O depressivo até respeito por tudo que ele faz. Mas a depressão é a minha bandeira. Eu tenho que destruir a depressão. Eu tenho que evitar que as pessoas elas se adaptem a uma vida depressiva, a uma vida ruim. Então, quando eu penso em causa moral, eu estou pensando justamente nisso. E quanto mais popular essa bandeira, melhor. Eu posso ter a bandeira aqui no INE, por exemplo, a gente tem a bandeira da educação. A gente luta pela educação. Nas eleições passadas, muitos influenciadores vestiram a bandeirinha da política, né? Que hoje eles estão, de certa forma, ainda se adaptando dentro desse novo contexto. Então, essa causa você tem que deixar ela explícita. Eduardo, como a gente consegue gerar valor para a plateia usando esses valores morais como uma forma de manter o engajamento? Porque a gente vê muitos gurus usando isso, muitos, e a galera fica ali, parece que vira fã de carteirinha. O que acontece, Eduardo? Bem, quando você vira fã ou quando você segue uma pessoa por uma questão moral, né, você, em última análise, você não quer saber o que a pessoa está fazendo. Você quer saber qual é a intenção dela. E é muito interessante isso, porque esse debate eu tive já com muitas pessoas, onde eu
critico muito o meio. Mas ela diz assim, não, o meio pode, porque o que importa é o fim. Vou dar um exemplo, né? A pessoa diz assim, não, cara, eu quero educar meu filho, eu quero que ele se torne uma pessoa melhor. Então, eu vou espancá-lo. Porque a minha intenção é fazê-lo ficar melhor. Eu questiono o meio, porque eu digo assim, eu entendo que a sua moral diz, eu quero que o meu filho seja uma pessoa educada. Mas, em última análise, espancá-lo é a melhor estratégia para você mostrar para o seu filho quais são os comportamentos que ele vai ter, né? Eu não vou também entrar nesse jogo de definir se isso é certo ou errado. O que eu digo para você é que, quando eu me posiciono, e aí é que vem a grande questão. O posicionamento hoje, quando você se posiciona no contra a cultura, no contra a esse valor, aquilo que está todo mundo falando, o que ocorre? Você começa a desenvolver naquelas pessoas o sentimento de que você está olhando por elas. Entende? Por exemplo, se eu luto contra uma causa de racismo, por exemplo, todo mundo que se sente muitas vezes, em algum momento teve uma incidência de preconceito, ela se sente o quê? Ela se sente protegida por aquela pessoa. Ela diz assim, alguém está lutando pelos meus direitos. Alguém está lutando por mim. E quando a gente percebe isso, a gente tende a conectar mais com essas pessoas. Então, os gurus, elas usam muito essa causa moral no sentido de mostrar para essas pessoas que elas são as pessoas escolhidas para lutar pelas causas dela. É aí onde a gente pode começar a ter um viés de manipulação. Né? Então é como se eu dissesse o seguinte, não, eu vou entrar para a política porque eu quero salvar o Brasil. Será? Não, porque eu recebi uma mensagem de Deus que disse para mim que eu seria o presidente da República. Mas o cara não ganhou a eleição. Será que Deus errou então? Como é que foi isso? Né? Aprendeu de algum jeito? Né? Então o cara começa a usar a crença religiosa, os valores e dogmas religiosos como uma causa para justificar o meio pelo qual ele está fazendo. A gente vê muito isso também, a gente vê até hoje, pessoas trazendo a religião para dentro de desenvolvimento humano. Costumo dizer que hoje os cursos de desenvolvimento humano estão aparecendo cultos. Nada contra o culto, eu sou cristão, tá? Mas eu acho que eu me sentiria mal se eu não fosse de uma igreja evangélica e ir por se eu fosse de uma igreja evangélica e para uma área de desenvolvimento humano e o cara fizesse uma música católica, que é isso, cara? Eu acho que essa área ela tem que ser laica em todos os sentidos, mas principalmente elas não deveriam misturar isso. E por que misturam? Porque os influenciadores sabem que quando eles usam uma causa popular moral, essas pessoas e mostram de que você é contra, a gente é contra no que na religião? É o capeta. Sou contra o capeta, isso é tudo mal. E o que acontece? As pessoas dizem assim, opa, ele está me protegendo, ele está lutando por mim. Mas, na verdade, isso é só um discurso de fachada. Este é um valor, então, que faz com que as pessoas se mantenham engajadas naquele influenciador? Exatamente. Esse é o principal valor. Tá? Essa causa moral, ela consegue movimentar milhares de pessoas, multidões, porque aquelas pessoas se sentem representadas pela sua causa. E quanto mais essa causa moral for popular, por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil, 90% da população, 95% da população é cristã. Então, se eu pego uma causa moral cristã e eu sou contra ela, eu sou contra o mal, eu sou contra o capeta, eu sou contra o demo, o mentiroso, todo mundo que em algum momento se sentiu desse jeito vai entrar automaticamente no meu discurso. Porque é como se dissesse assim, essa pessoa me representa. Atenção, eu não estou dizendo que não existam pessoas que realmente representam. Eu não estou dizendo que todos os pastores, eles utilizam isso e eles não acreditam nisso. Eu não estou falando isso, eu estou falando que, por isso que eu digo, você tem que ter viés de comparação, você vai ter que definir, fazer uma boa distinção do que o cara está falando, que realmente é verdadeiro, ou do como ele está usando isso como uma ferramenta de manipulação de massa, tá? Agora, o que eu vejo para você, que eu digo para você, Paulo, é que todos eles que eu investiguei, que eu observei pelas atitudes
dele, eu não vi a genuinidade, eu não vi a honestidade no processo. Eu vi isso aqui. Eu vi um viés manipulatório. Traz benefício para a pessoa? Traz. Não estou dizendo que não traz, não. Mas era isso aqui que estava em evidência. E a prova disso, Eduardo, é que eles usam uma causa popular, né, de acordo com o valor moral ali, e eles vendem curso de marketing digital. Uhum. Então uma coisa é uma incongruência, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Então eles fazem isso para manipular e ter um grande público e lá dentro, depois, vender um produto goela abaixo. E fala assim, e num tom de ameaça, às vezes, como a gente já viu em vários lançamentos, né? Se você não comprar, né, você não vai ficar rico, você não vai ser milionário, você não vai ter uma vida próspera se você não comprar esse curso. Agora, se você comprar esse curso, você vai fazer parte do 1%, ainda bota uma crença, né? Das pessoas mais prósperas do Brasil, né? Então, acho isso muito cruel e manipulador. A gente teve agora com o Carlos Wizard, né, Eduardo? Que é o cara que fez a maior transação comercial do Brasil, né? Até hoje. E ele trouxe uma coisa bem interessante que eu aprendi bastante. Quando eu o conheci, fui apresentada a ele, a primeira pergunta que ele fez: o que o seu negócio traz? O que o seu negócio faz? E eu achei bem curioso. Eu falei, gente, ele tá querendo saber primeiro os meus viés, meus valores, né? O que a gente faz, o que a gente transforma, o nosso meio. Aí eu trouxe do INER, falei, o INER, nós somos um instituto educacional de aprendizado contínuo. Aí ele, caramba, e nós formamos multiplicadores, agentes de mudança. Foi umas 3 horas de conversa com ele. Aí no final ele falou assim, contamos com vocês para ajudar a educação do Brasil. Eu falei, ele entendeu. Exato. A nossa causa. Alinhou-se com a nossa causa. Alinhou com a nossa causa. Fez sentido para ele quando eu trouxe ali a nossa causa, né, os nossos valores. Então, isso realmente é importante e pode ser usado para o bem. Sim. Né? A gente usa aqui no INE essa causa moral popular, que é formar agentes de mudança, é uma causa moral, claro, né? Uma causa nossa. Que são pessoas que vão influenciar o seu meio. A sua casa, o seu trabalho, a sua escola, o seu ambiente, o metrô, o seu ônibus, a sua manicure. A gente tem vários alunos que falam que tá fazendo unha e tá influenciando a manicure positivamente. Então, essa é a nossa causa. Isso. E tem funcionado muito bem. Educacional, né? Educacional, tem funcionado muito bem. Eduardo, segunda estratégia, tá aqui, ó. Parceiros de negócio. E isso acontece bastante, né, Eduardo? Como segundo, eu vejo que eles se afiliam muito, né, a parceiros de negócios para ter uma alavancagem. Como que seria? Hoje, quando a gente pensa em alavancar na área, principalmente na internet, o parceiro que você escolher para estar junto de você pode te levar para outro nível. Imagina o seguinte, todos que estão assistindo aqui agora, no Zoom, ou no YouTube, ou no Spotify, pare e pense agora. Se você conhece aquele influenciador que você curte, que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de usuários, de fãs, e você aparece na live desse cara falando do seu produto, você acha que quantas pessoas entrariam no seu Instagram? Olha essa coisa curiosa. O Popó de Freitas, ele foi lutar com o Whindersson. Não sei se você lembra disso. O Whindersson Nunes, né? Eles fizeram aquela luta de boxe, né? E aí o Whindersson chegou assim e disse, gente, curtam o Popó. O Popó tinha 200 mil e foi para 2 milhões de pessoas em quase um dia. Então, por que isso aconteceu? Porque, é o Whindersson Nunes, o cara que é o maior influenciador do Brasil, né? Um vídeo, o cara dá 1 milhão de visualizações em horas. Ele pega e fala no vídeo dele para curtir um cara, claro, que é um cara que já é respeitado, já é um ídolo, mas mesmo assim ter um empurrãozinho desse é muito bom. Então, quando eu penso em alavancagem dos influenciadores, o que eles mais pregam é o tal do networking, que todo mundo já ouviu falar aqui, né? Tenha uma rede de relacionamento, tenha um network. Por quê? O próprio network é que vai levantar você. Então, aquela ideia de você ser a média das 5 pessoas que você mais convive, a crença de que se você não tiver bons relacionamentos, você será incapaz de alavancar do zero. E que esses relacionamentos, eles são construídos a partir da ideia do interesse comum. Não naquela coisa do interesse, eu vou passar a perna no outro, mas o interesse comum. Cara, eu vou me relacionar com pessoas que têm também Instituto de Desenvolvimento Humano ou que têm alguma coisa parecida, que estão querendo criar negócios, né?
Isso é uma prática muito comum. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de prática, tá? A minha crítica em relação a isso é quando isso vira um cartel. Isso que tá virando, Eduardo, porque quando a gente abre o Instagram, você bota lá Alphaville, você vê todos os gurus reunidos numa mesa de jantar. E aí você começa a modelar, a gente já fez isso, né, Eduardo? A gente já modelou vários lançamentos. Os caras combinam lançamentos. E um fica jogando ali pro lançamento do outro, manipulando o público, joga pra cá, participa de um. É um cartel. É um cartel. E hoje também, a gente esteve em São Paulo, a gente participa de vários grupos de network, e a gente sabe, né, Eduardo? Hoje, network custa mais caro do que treinamento. Você pagar hoje uma roda de negócio, um evento, né, às vezes tem uma palestrinha ali, mas depois o network é grande, você paga 10, 15, 20 mil reais. E às vezes num treinamento que você vai poder teoria, técnica, performance, análise, prática, você paga 6, 7. Então, qual o poder, né, dessa questão de fazer network, fazer negócio? Como isso tem sido monetizado, né? Aí a gente tem sempre os dois pontos de vista, né? E eu quero trazer muito esses dois pontos de vista aqui para o meu público, né? Para todo mundo que está assistindo esse podcast, esse EduCast. Do ponto de vista do network como alavancagem, ele é uma excelente estratégia. Ponto. Agora, existem pessoas que vendem a ideia de network, mas não entregam o network. Então você vai lá, mas você não fecha negócio, porque ninguém te aborda, não tem uma boa dinâmica para você apresentar seu produto, você fica ali pagando, fica tendo que ir até a pessoa para ficar apresentando, as relações são superficiais, não são relações profundas e concretas. Então você está indo, na verdade, para uma roda de amigos. Eu não acredito em nenhum network cujo o líder desse network aparece mais do que o grupo de network. Porque aí quando o líder do network aparece mais do que o grupo de network, isso significa que talvez esse grupo de network seja para alavancar o líder e não para fomentar os participantes, né? Então, o grupo de network ele tem que ser, o objetivo tem que ser a integração desses empresários, não a elevação de poucos e virar um centro de culto, aqueles maravilhosos, incríveis, né? Aquelas pessoas extraordinárias, que são bilionárias e que, na verdade, elas vão poder ensinar para você. Mas tá aí eu, cara, que tem uma empresa média ou uma microempresa. Como é que eu vou ter acesso a esse cara? Ah, não, você só veio aqui para tirar a foto. Para você só veio aqui para dizer que você estava com ele. Esse tipo de network, eu particularmente não acredito. É perda de tempo. E é o que mais a gente vê, sendo bem sincero. O dono tá ali no pedestal, né, sendo elogiado, sendo colocado, e fica todo mundo na plateia, às vezes batendo palminha, mas sem entender, mas não sai com o negócio concreto. E network, para mim, Eduardo, e não é falar do seu negócio ou ficar falando o que você faz, se vangloriando. É você ouvir o outro e saber como você pode ajudá-lo. Perfeito. Né? Isso a gente faz muito aqui no INA. Quando a gente tá num café de mentorados que você proporciona, a gente como eu posso te ajudar? Porque eu vejo muito isso, os empresários ficam falando de si mesmo, né, o tempo inteiro, que eu sou isso, eu sou formado disso, eu faço isso, minha empresa fatura bilhões. Mas como você pode me ajudar? E outra coisa também, Eduardo, que eu vou falar aqui, que eu não aguento. Eu odeio essa palavra parceria. Eu não gosto. Quando alguém aqui no INA fala assim, vamos fazer uma parceria, eu até gelo, você sabe, o Marcelo sabe, o Jorge sabe. Eu arrepio, porque eu acho que, na maioria das vezes, a gente só se lasca. Porque não tem essa entrega de fato. Não tem. Tanto que aqui no INA a gente tá proibido, tá todo mundo proibido de fazer parceria. Tá mesmo. Não tá, não? Hoje mesmo uma pessoa chegou assim, vamos fazer uma parceria. Eu digo, não vamos fazer parceria. Não vamos, porque eu acho que na parceria sempre alguém faz mais do que o outro, né? Mas quando os dois têm algo bem definido, vai doer, né? Porque pra gente ter um negócio tem que doer, né? Faz parte do processo. Mas os dois ali vão fazer o que tem que ser feito juntos, em conjunto. Aí pode ser que dê certo. Isso a gente chama de joint venture, né? Tem outros aliança, nomes. Né? Aliança. Aí tem outros fatores, outros nomes melhores. Mas parceria, Eduardo, confesso que é uma coisa que me traz uns nervos, assim. E o bom
do network também, Paula, é a questão de você aprender com as estratégias de quem já chegou lá, né? Então, quando a pessoa já chegou lá e ela vai passando para você as estratégias que ela utilizou, isso pode otimizar muito o teu trabalho, as tuas questões. Então, eu vejo que o network, nesse sentido, é muito bom. Então vamos lá, Eduardo. A terceira estratégia, anotem, gente, anotem. Demonstração de resultado. Isso é bem polêmico, Eduardo, porque como a gente pode realmente demonstrar resultado de uma forma real, comprovar isso de uma forma real para o nosso público? Olha, a melhor forma de você demonstrar resultado é você demonstrando para as pessoas como você faz aquilo que você vende, que você quer influenciar, como você faz. A questão hoje é que a demonstração de resultado no Brasil, ela está sendo pelo ter. Então o cara diz assim, se o cara tem um carro importado, se ele tem um helicóptero, se ele anda de jato, né? Se ele tem uma roupa de grife, isso significa que ele tem resultado. Portanto, eu vou confiar nele. Isso é uma equivalência complexa errônea, tá? Eu conheço pessoas que vão fazer lançamento, elas alugam a casa só por lançamento, elas alugam o carro, elas alugam a roupa, elas alugam um helicóptero para chegar lá na casa e você fica achando que ela tem tudo isso, mas na verdade ela está usando de uma ingenuidade das pessoas acreditarem e validarem que o outro tem resultado quando ele tem alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, Paula, eu conheço milionários e que se você olhar para eles você vai dizer assim, cara, não é possível. O cara anda de carro popular, entende? Ele tem uma casa maravilhosa, mas ele não tira uma foto dentro da casa dele, né? Então, muitas pessoas que têm recurso financeiro, eu conheço pessoas que têm mais dinheiro investido do que em dinheiro aparente. Então, a relação de dinheiro, não digo nem dinheiro, mas de você aparentar, ela é importante para um grupo de pessoas que só conseguem enxergar isso. Elas não têm capacidade de identificar que uma pessoa realmente é boa em algo. Elas não têm como analisar, elas não têm critério. Você pode estar assistindo esse podcast aqui, que está assistindo a primeira vez, você pode dizer o seguinte, cara, esse podcast deles é excepcional, os microfones são de ouro, né? Não, microfone é um podcast simples. Tá, e como é que eu sei que esses caras são bons? Porque se você não tem capacidade de avaliar o conteúdo que eu estou te dizendo, as estratégias linguísticas que eu estou utilizando e principalmente a abordagem que eu uso, você será incapaz de saber se o que eu estou falando está coerente com aquilo que eu faço. E aí, qual é a forma que eu tenho de demonstrar que sou bom? Terno Armani, relógio de marca. Não que eu seja contra isso, eu tenho terno Armani. Eu tenho relógios que custam 20, 30 mil reais. Mas eu não uso isso como ferramenta de atratividade. Eu uso isso porque eu gosto. Se eu quiser um dia ter um helicóptero, eu vou comprar porque eu gosto. Porque eu quero ter. Não porque eu quero mostrar que tenho e mostrar que eu só sou bom porque eu tenho um helicóptero. Isso não é uma boa estratégia. Eduardo, e por que as pessoas caem nisso? Que a gente vê esses influenciadores usando muito isso e a gente vê eles arrastando multidões. E as pessoas compram desse cara, mesmo sabendo que não vão ter a chance de nem estar ali num grupo, num Zoom com essa pessoa. Né? Às vezes a pessoa até promete uma mentoria, mas não vai ter. Será que é preguiça limitante? Vou usar essa expressão que você usa muito, né? Dessas pessoas de prestar atenção no conteúdo, elas compram, seria o que? A roupagem, né? Boa observação. O que tá a olho nu ali. O que é um viés isso? O que leva essas pessoas a acreditarem nessas pessoas, nesses gurus? São várias coisas, né? Primeiro, o contexto social. As pessoas querem ser essas pessoas. Elas querem ter isso, né? Então, quando a gente pensa numa população de baixa renda, numa população que tem um nível cultural diferente, elas olham para isso, elas se admiram, elas dizem assim, nossa, seria tão bom que eu conseguisse um dia andar de helicóptero com fulano de tal, né, etc. Né? Então, elas almejam isso dispara nelas um desejo. O segundo fator é o fator status, né? A nossa sociedade, ela valoriza muito o status, né? A roupa que nós vestimos, o carro que nós temos, onde nós moramos. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Brasília,
Era muito curioso isso. Eu não sei se vocês lembram. O número de telefone daqui, dependendo do prefixo, você sabia se era pré-pago ou se era uma linha pós-paga. É uma linha tradicional, né? E eu lembro que um dia eu tava solteiro ainda nessa época e eu tava flertando em uma festa e a moça me pediu o telefone. E quando eu dei meu número de telefone, ela olhou pra mim e disse assim, é pré-pago? Porque ela conseguia identificar, né? Pelo prefixo, né? Coincidentemente, eu trabalhava na Brasil Telecom nessa época e a gente tinha uma série de números especiais que só a gente tinha, né? E parecia muito com o telefone pré-pago. Eu falei pra ela, disse, não, mas se fosse, né? Ou seja, ter um telefone pré-pago, ele desqualifica uma pessoa? Essa é a pergunta. Uhum. Será que um milionário não pode ter um telefone pré-pago? Será que eu, que sou um emergente, um empresário, não posso usar um telefone pré-pago? Você sabia que em muitas culturas, em países, os telefones são descartáveis, né? O cara usa e joga fora, e depois pega outro, porque o cara não quer ninguém. Essa coisa de ter um número eterno, isso só existe aqui no Brasil. Hoje é o cartão Black, né? Tem que pagar a conta, tem que ter um cartão Black. Você tirar um Nubank ali, nossa, um Nubank. Não, Nubank, tem que ter um Black, né? Então, a gente acaba avaliando muitos resultados do outro pelo status. E isso é um critério de comparação que na visão estratégica que a gente está mostrando aqui não precisa. E como é que você faz isso? Mostra pelo que a gente está fazendo aqui agora. Exato. Eu estou mostrando resultado. Eu estou mostrando como eu desenvolvo minhas ideias, como eu comunico, como eu estou influenciando as pessoas. Vai lá, faz o teu conteúdo, cara. Mostra. No meu curso de pratista, no primeiro dia eu faço 2 ou 3 intervenções. Logo de cara, quem já assistiu meu curso sabe disso. Você que tá aí pode colocar aí no chat. Você já me viu fazendo intervenção. Eu levo a pessoa pro palco, eu tiro medo na hora, eu tiro fobia. Depois eu vou validando com ela os 6 dias de curso para saber, para o pessoal ver que realmente é permanente, duradouro, não foi uma coisa individual. Mostra teus resultados do que você faz, não do que você tem. Eduardo, vamos lá. Quarta estratégia. Posicionamento de governante sábio herói. Eduardo, por que essas pessoas estão procurando um líder para a sua vida? Isso é uma pergunta excepcional, né? Hoje, a maioria desses influencers, na modelagem que eu fiz, ou eles estão posicionados como sábios em sua área, ou seja, como autoridade em suas áreas, ou eles estão com uma causa louca, né, que eles estão buscando a qualquer custo com aquela causa, ou eles estão buscando o líder, aquela pessoa que vai lutar por ela, que vai representá-la, né? E a gente coloca essas pessoas dentro do que a gente chama de arquétipo do governante, o arquétipo do sábio, o arquétipo do herói. Só que às vezes a pessoa quer ser só uma pessoa comum, sabe? Ela quer só apenas ser uma pessoa aventureira, né? Ela quer se divertir, né? Ela quer realmente, ela tem uma certa vaidade, mas ela não quer ficar o tempo todo maquiada, né? E aí o que acontece? A gente acaba tendo essas pessoas, elas vão se adaptando tanto a esses perfis comportamentais que elas acabam se distanciando de quem realmente elas deveriam ser ou do que elas são. O que a gente vê hoje é uma incongruência, né? Uma pessoa que há 2 anos atrás falava sobre A e hoje, por uma estratégia de marketing, o cara virou B. É tipo, não compre uma casa, invista. Aí o cara vai lá depois e compra uma casa milionária. Exatamente. Ou ainda pior, o cara diz, não, sou agnóstico. Aí depois ele, não, me converti. Aí lê a Bíblia tomando vinho, né? Então aí, enchendo a cara, né? E falando bobagem, né? Então o cara começa a perceber uma certa incongruência, que ele está utilizando daquelas estratégias religiosas, as crenças morais, os dogmas, como ferramenta de atratividade, mas aquilo não é ele. É só o marketing. E isso torna, Eduardo, esses influenciadores, querendo ou não, um pouco moralistas? Todos são moralistas, em última análise, tá? Todos eles falam com eles são muito incisivos, eles falam com muita assertividade, eles pregam que quando eles falam assim, eles falam com confiança, eles estão realmente no controle do processo, da sua oratória, da sua comunicação. E isso, de certa forma, é positivo,
porque você realmente vê a pessoa com mais autoridade, quando a pessoa tem firmeza naquilo. A crítica que a gente faz é quando a pessoa está afirmando isso, mas é algo que ela não quer. Ela está afirmando porque o público dela deseja isso. Eu vou dar um exemplo, só para a gente ter isso em mente. É muito comum a pessoa, ela começa a lançar memes no Instagram. Aí ela traz um público para aquele meme. É um público que gosta de piada. Aí o cara percebe que ele tem 300 mil pessoas no Instagram que vê pelo meme, só que é um público que quer piada. Aí ele fica querendo ser engraçado, porque ele percebeu que o público gosta quando ele faz uma postagem engraçada. O problema não é esse. O problema é que você fez uma postagem engraçada, atraiu um público engraçado, você bombou no Instagram, mas aí você tem que se adaptar a esse público que chegou. O público não tá ali para ver você quem realmente você é. Quer ver as suas piadinhas, seus memes que você colocou. E você sabe que isso é uma crítica que eu faço ao marketing digital, que o marketing digital fala assim, você tem que falar o que o seu público quer ouvir. Eu falo, não, você tem que falar o que você quer falar. E aí você tem que ter estratégias para atrair o seu público. Seja através do marketing digital, do marketing de posicionamento, do marketing inbound, não sei, qualquer, tem mais de 50 tipos de marketing, né? Mas isso faz com que você não mantenha o processo. Isso acontece muito com, às vezes, alunos nossos que falam, mas eu tô seguindo a minha persona. A persona que eu vi. Aí a pessoa faz, a gente tem até uma pessoa muito querida aqui no INA, que eu fico só observando, que ela vai ouvindo, ela vai falando que a persona, o público que eu vi. Não dura um mês. Aí, de repente, a pessoa some do Instagram. Aí, depois volta com outra persona. Aí, volta com... Porque ela não está sendo genuína. Ela não está sendo ela mesma. E os gurus, querendo ou não, quando eles definem um arquétipo, né? Uma forma, eles uma são causa... firmes ali. Eles são firmes, né? Eles vão e eles batem. E eles vão a fundo. E são, sim, querendo ou não, né? Moralista naquilo que eles acreditam. Isso faz parte do jogo, né? Da influência, exatamente. E a crítica que a gente tem é quando você está distante daquilo que você realmente é. E a minha dúvida, Eduardo, também é o seguinte. Beleza, a gente falou de posicionamento, autoridade. E sobre o perfil governante? Qual é a diferença entre gerar autoridade nas redes, né? Falar realmente ali e ter um perfil governante? O perfil governante, ele é mais moralista, né? Ele é mais impositor. Ele quer que você faça o que ele acha que é certo. O perfil autoridade, não. Ele vai trazer para você quais são os elementos e as estratégias, os conteúdos técnicos que ele hoje está atuando na vida dele, nos negócios dele ou na profissão dele. Então, a pessoa que ela quer trazer mais autoridade, ela vai dar mais ênfase ao conteúdo e não à pessoa. A pessoa que quer ser mais líder e governante, ela dá mais ênfase ao comportamento da pessoa e não ao conteúdo. Então, por exemplo, aqui no Inner, né? O meu posicionamento é mais de um posicionamento de conteúdo. Então, a gente trabalha bastante esse conteúdo. Cada um decide o que quer, faz do jeito que quer. A gente entrega as melhores estratégias, a gente comenta, olha, nós trabalhamos bastante para isso aqui, nós pesquisamos, nós alinhamos com a ciência, identificamos que essa técnica da PNL, do jeito que ela está aqui, ela não tem aplicabilidade no Brasil. Eu já fiz isso com várias técnicas da PNL, várias técnicas. Aqui no Brasil não funciona. Nos Estados Unidos, onde essa técnica foi criada, é de um jeito, a cultura é assim. Aqui não funciona. Então aqui você tem que fazer uma adaptação. A melhor adaptação é essa, de acordo com o processo cultural, e a gente adapta para entregar para aquelas pessoas. Outra coisa é eu dizer, não, você tem que aceitar do jeito que é mesmo, tá? Porque eu tenho razão e você tem que seguir o que eu falo, porque se você quiser ter o resultado que eu tenho, você tem que fazer o que eu quero. Então perceba a diferença de um para outra, né? Uma, ela tá mais atenta ao conteúdo, à experiência que a pessoa está tendo, aos significados que ela mesma está tendo. O outro está querendo impor as suas crenças, a sua moral como algo verdadeiro ou certo. Fantástico, Eduardo. Fantástica essa estratégia. Quinta estratégia e última. Fórmula mágica. Eduardo, eu acho que todo influenciador, todo guru, ele promete uma fórmula mágica. Por que isso é tão importante dentro das modelagens que você observou dos influenciadores? E aí a gente vai entrar numa questão cultural agora.
Agora a gente vai transferir um pouquinho a responsabilidade para também quem compra, tá? Na maioria das vezes, os influenciadores, eles estão fazendo isso porque o público não quer ter trabalho. O público quer o atalho. E isso é muito comum aqui no Brasil. A gente quer o jeitinho brasileiro. A gente acredita que todo mundo tem um jeito mais fácil de fazer alguma coisa, né? Não que não exista, pode até existir, tá? Eu acredito que até pode existir algumas estratégias que são bem funcionais. Mas quando eu digo para você que eu tenho uma estratégia que funciona para todo mundo, eu já desconfio, porque toda generalização, na maioria das vezes, ela tem gaps ali de distorções, né? Então, nem tudo é para todo mundo, nem toda generalização ela é para todos e resolve todos os problemas, né? Então, a crítica que a gente faz à fórmula mágica é essa ideia de que qualquer pessoa pode alcançar o mesmo resultado que aquela pessoa obteve, mesmo em situações, circunstâncias, ambientes, capacidades, habilidades completamente diferentes. E isso acaba deturpando a área de desenvolvimento humano. Fica parecendo que a gente que está ali dizendo, olha, cara, você tem que estudar, você tem que ler um livro, você tem que praticar, aí faz mentoria 6h15 da manhã, 21 dias, aí coloca curso na EAD, aí o cara diz, não, cara, basta você comprar meu curso aqui 2 horinhas, você vai aprender isso rapidinho, porque eu tenho um método infalível que eu deixo você. Isso acaba banalizando a área de desenvolvimento humano, isso acaba, muitas vezes, descredenciando aquelas pessoas que fazem um trabalho sério. E é isso mesmo, Eduardo, acho que você falou e disse. Sabe por quê? O povo vai lá e compra. E não é 1, 2, não. São milhares de pessoas que caem querendo essa fórmula mágica. Aqui, né, no INER, até hoje, né, Eduardo, a gente estuda fórmulas de lançamento que são lançadas semanalmente, talvez. Todo mês tem uma nova fórmula de lançamento para digital. Mas a gente criou a nossa própria forma de lançar. Isso já tem quase 4, 5 anos, né, que a gente tem feito isso. E a gente sempre vai ali na PNL, que é o TOTS, né? A gente vai ajustando, vendo o que fazer, vai conversando, vê uma estratégia. Eduardo, a PNL tem uma técnica, alguma forma que vai contra isso, que a pessoa pode agora perceber e começar a aplicar? O que eu já falei aqui anteriormente, ela alcança muito essa sua dúvida, que é a seguinte: todas as vezes que houver uma crença que generaliza o resultado, desconfie. Se a pessoa falar assim, é para todo mundo, desconfie. É para todas as vezes, desconfie. É em qualquer lugar, desconfie, porque isso na verdade não é. Não é, isso é na verdade uma implantação de uma fórmula mágica. Agora, concordo com o pessoal do marketing. Tenho que também puxar para o outro lado. Se eu não falo isso, ninguém quer meu produto. E aí por isso que eu digo que eu vou transferir também um pouquinho para o público. O público está tão viciado em querer coisas fáceis e rápidas, e nós estamos numa sociedade líquida, numa sociedade que quer tudo muito resultado rápido e imediato, que se a gente disser, não, gente, você vai ter que estudar 4 anos, cara, Deus me livre que eu entre nesse negócio, cara, 4 anos, não tem nada mais rápido não aí pra gente. Então, muitas vezes, a estratégia de atratividade da fórmula mágica, ela é para atrair a pessoa, para que ela possa chegar lá e dizer o seguinte, opa, peraí, cara, mas já que eu comprei, agora eu vou ter que fazer, né? É aquela história da academia, né? O cara promete que você vai ficar saradão. Aí você compra lá, cara, eu vou ficar saradão. Aí você chega lá, não, tem que malhar, né? Porra, velho, é mesmo, né? Mas pelo menos eu já comprei, vou ter que malhar, né? Então, existe muito essa isca, essa fórmula mágica como isca. A fórmula mágica como isca, não tenho muito o que condenar não, porque isso é uma estratégia de mercado, isso aí eu vou deixar para que os publicitários e marqueteiros, eles possam se posicionar. O meu posicionamento é quando o cara promete a fórmula mágica, ele não entrega a fórmula mágica e quer que você acredite que você recebeu uma fórmula mágica. E aí ele piora ainda a situação. Se não funcionar, a culpa é sua. Eita, é isso aí, Eduardo. Verdades sendo ditas. Vamos lá, gente. Vamos revisar agora 5 estratégias. Primeira estratégia, causa moral popular.
A segunda, parceiros de negócios. A terceira, demonstrar os resultados. A quarta estratégia foi posicionamento de governante, sábio e herói. E a quinta, a fórmula mágica. Realmente, Eduardo, eu acho que a gente consegue tirar muita coisa positiva de estratégia de excelência, de sucesso desses influenciadores. Levando, claro, para o lado ético, moral, de acordo com nossos valores, né? E realmente, vai fazer uma super promessa? Entrega. Né? Tudo bem fazer a super promessa, sabe, Paulo? Entrega. Olha, eu vou dar o meu melhor curso de PNL. Ótimo, cara. Olha, eu vou fazer com que o meu curso de PNL seja o curso que vai ser transformador para você. Faça a transformação, gere intervenção nas pessoas, se comprometa com o resultado. Pergunte para as pessoas se elas realmente estão tendo resultado. E, Eduardo, agora para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você já modelou algumas pessoas. Você até fala nos cursos que você modelou algumas pessoas. Revela pra gente aí não dessa modelagem de agora, mas na sua vida como trainer, palestrante, terapeuta, mentor executivo. Quem que você já modelou na sua vida, na sua carreira? Olha, a primeira modelagem que eu fiz com a estrutura de modelagem foi o Tony Robbins, tá? O Tony Robbins, para mim, ele me surpreendeu positivamente, porque muitos se falavam que o Tony Robbins, que todos os modelos de imersões que tem aqui no Brasil foram modelados do Tony Robbins, mas isso não é verdade. O Tony Robbins é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? E ele foi uma das pessoas que eu mais me inspirei, principalmente em presença de palco, em estratégia de comunicação, em modelo de transformação. Primeiro, o Tony Robbins, tá? O segundo cara que eu modelei, e eu modelei depois do Tony Robbins, coincidentemente, foi o Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro é um cara que ele já foi muito discriminado aqui no Brasil, mas é um cara extraordinário. Imagina um cara que já tem mais de 80 anos e parece ter 40. O jeito que o Laí Ribeiro ele comunica é uma coisa assim, na minha opinião, fora do comum. As estratégias de comunicação do Laí Ribeiro. Então, eu tenho uma certa admiração pela comunicação do Laí Ribeiro. Eu gosto da atitude do Tony Robbins e gosto da comunicação do Laí Ribeiro. Todos eles eu tive a oportunidade de conversar com eles, né? De realmente fazer uma modelagem um pouco mais profunda, né? E eu tive uns resultados assim bem surpreendentes quando a gente pensa em resultados de fato. E a terceira pessoa que eu mais desenvolvi admiração e liderança foi o Bernardinho. O Bernardinho, ele tem um jeito de liderar com foco no resultado, mais humanizado, que é uma coisa extraordinária. Até então eu achava que toda pessoa que era líder, com muito foco no resultado, ele desumanizava o processo de liderança. E o Bernardinho me mostrou o contrário. Ele me mostrou que é possível você colocar uma equipe toda em performance humanizada. Ou seja, entendendo as características individuais de cada um, a sua personalidade. Então, esses três foram os que eu modelei e apliquei esses ensinamentos na minha vida. Perfeito, Eduardo. E qual a mensagem final que você quer trazer para os nossos alunos? Nós estamos ao vivo no Zoom com essa masterclass exclusiva para alguns alunos nossos. Nós estamos também no YouTube, então até convido as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, né, se inscrever no nosso canal, porque o EduCast vai ser um programa contínuo, né, Eduardo? Contínuo, a partir de agora. Novidade absoluta. A gente vai continuar a fazer esse programa, então se inscreva no YouTube, né, vamos curtir esse vídeo, compartilhar, e também quem estiver ouvindo no Spotify, ouvindo e vendo, né, porque agora Spotify também você pode assistir esse vídeo. Que mensagem final, Eduardo, você quer deixar para os nossos ouvintes do Multicast EduCast? Tenha bons modelos, porque se você escolher os modelos errados, você vai ter resultados diferentes e errados na sua vida. Escolha os modelos de acordo com aquilo que você quer alcançar. Procure modelos que já tenham feito o que você deseja, que tenham trilhado a jornada que você quer trilhar. E quando você encontrar esses modelos, siga esses modelos. Construa todo o teu desenvolvimento, porque hoje, em todas as áreas da sua vida, em todas as fases, o que te faz ir para o próximo nível é você procurar bons modelos para você seguir. É isso, gente. Muito obrigado pela sua participação e bem-vindo ao próximo nível de educação
aqui no Brasil. Nós estamos aqui com o EduCast, que é um projeto educacional de multicast, em que você aprende de uma forma diferente, divertida e leve e gostosa e prazerosa. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchauzinho.